Meu pai quer que eu apresente sua esposa mais nova, que é mais nova do que eu como minha mãe, mas agora ele está bravo porque tudo aconteceu como eu previ. Deixe-me começar dizendo que meu pai, Kenneth, ou como as pessoas o chamam, Kenny, de 55 anos, nunca foi o tipo de pessoa que realmente pensasse bem nas coisas. Sempre foi impulsivo, tomando decisões baseadas no que parecia divertido no momento, sem considerar as consequências futuras. Minha mãe, Mônica, de 53 anos, se divorciou dele há uma década e ninguém ficou surpreso quando isso aconteceu. Há uns 2 anos, meu pai se casou com Willow, de 26 anos. Sim, 26 para dar contexto, eu tenho 30 anos, a mesma idade do meu marido Charles. Como podem imaginar, toda a situação é desconfortável, para dizer o mínimo. Não tenho nada contra Willow, pessoalmente, na verdade, só sinto pena dela. Ela é educada e amável, e sinceramente está até o pescoço com meu pai. Ela não parece perceber o que aceitou. É difícil não sentir vergonha alheia por ela, porque meu pai se esforça tanto para agir como se tivesse a idade dela, que dá pena. Ele se veste como um adolescente, fala constantemente sobre tendências das redes sociais e usa gírias da geração Z ou Alpha, não sei qual exatamente, e claramente não entende nada. Não para de se gabar o quanto é jovem e descolado, mas sejamos sinceros, ele é um homem de 55 anos tentando reviver sua juventude através da esposa. Ah, e não, ela não é uma caçadora de fortunas. Não há riquezas no meu pai, então parece que ela realmente gosta dele. Enfim, aqui vai um pouco de contexto para que entendam melhor o meu pai. Quando eu era criança, ele foi um pai mais ou menos aceitável. Era engraçado, relaxado e do tipo que me deixava jantar comida junqui quando minha mãe não estava vendo. Houve momentos em que realmente aproveitei o tempo com ele, mas como marido, aí foi onde tudo desmoronou. Ele foi terrível. O casamento foi como ver um trem descarrilar em câmera lenta, e crescer no meio disso não foi fácil. As discussões começaram quando eu tinha uns 7 ou 8 anos. No começo eram por coisas pequenas, como contas que ele esquecia ou quem devia me buscar na escola. Mas à medida que fui crescendo, percebi que essas brigas eram só a ponta do iceberg. Os problemas mais profundos estavam ali há anos. Meu pai era impulsivo e irresponsável com o dinheiro. Gastava centenas e às vezes milhares em coisas desnecessárias, como gadgets da moda ou passatempos que ele abandonava rapidamente. Um ano, ele comprou um barco, dizendo que era um ótimo investimento para viagens em família. Não morávamos perto do mar ou de um lago, então o barco ficou anos na entrada da casa até que ele o vendeu por uma fração do valor, porque estava deteriorado. Enquanto isso, minha mãe tinha que se virar para pagar as contas, controlar os gastos e ver como esticar o orçamento do supermercado depois de uma das suas crises de gastos. Meu pai tinha um problema com o jogo que deixava minha mãe louca. Gastava dinheiro que não tínhamos, achando que poderia recuperar, mas normalmente perdia mais do que ganhava, como costuma acontecer. Havia noites em que ele voltava sem um centavo, ou pior, havia pedido dinheiro emprestado para cobrir suas perdas. Minha mãe se desesperava, pois tinha que se responsabilizar por tudo enquanto ele continuava jogando. Isso gerou muito estresse na família e eventualmente foi demais para ela. Sua adição ao jogo foi apenas uma das muitas formas pelas quais ele complicou a nossa vida. O dinheiro não era o único problema. Meu pai também tinha o olhar fácil e a infidelidade era constante no casamento. Ele não era nada discreto. Ligava meia-noite, dizendo que era por trabalho, mensagens de flerte que minha mãe encontrava, viagens de negócios desnecessárias. Quando ela o confrontava, ele negava e a fazia sentir que estava exagerando. Acho que ela ficou com ele para me proteger, mas foi à custa de sua própria felicidade. Além do dinheiro e das infidelidades, meu pai tinha o péssimo hábito de se fechar emocionalmente. Cada vez que minha mãe tentava ter uma conversa séria sobre os problemas, ele respondia com piadas, mudava de assunto ou simplesmente se afastava. Evitava assumir responsabilidade e preferia varrer os problemas para debaixo do tapete. Minha mãe, desesperada para salvar o casamento, tentou de tudo. Quando eu já estava na faculdade, era evidente para todos, exceto para meu pai, que o casamento estava acabado. O ponto final chegou quando minha mãe encontrou e-mails explícitos entre meu pai e uma mulher que ele conheceu na academia. Quando a confrontou, ele não se desculpou, apenas deu de ombros e disse: "O que você quer que eu faça? Não posso mudar quem sou." E isso foi o fim para ela. Fez as malas, pediu o divórcio e deixou tudo. O divórcio foi tão caótico quanto o casamento. Meu pai tentou se fazer de vítima, dizendo que minha mãe era fria e insensível, mas todos sabiam a verdade. Minha mãe manteve tudo de pé enquanto ele se comportava como um adolescente irresponsável. Bom, essa história começa com o meu casamento, que foi no mês passado. Charles e eu estávamos juntos há 6 anos e finalmente nos casamos depois de um longo noivado. Cerca de 3 semanas antes do casamento, meu pai me ligou com um pedido especial. No começo pensei que fosse algo simples, talvez ele quisesse dançar comigo, ou que eu fizesse um brinde, mas não era algo muito mais ridículo. Ele queria que eu apresentasse Willow como minha mãe durante a recepção. Pensei que ele estivesse brincando no início e ri, mas ele não estava brincando nem um pouco.
Ele me explicou que isso faria com que Vilo se sentisse bem-vinda e respeitada como parte da família, e que era o mínimo que eu poderia fazer para mostrar meu apoio ao casamento dele. Bem, eu corrigi e disse que o mínimo que ele poderia fazer era não fazer nada, mas ele não ligou. Continuou falando sobre o quão importante era para Vilo se sentir aceita, especialmente porque ela era muito mais jovem do que eu. E como se isso não fosse suficiente, ele ainda disse, isso também será uma boa imagem para você. O que não entendi foi o que isso teria de bom para mim. Ele falou como se eu tivesse que ser grata por essa oportunidade. Fiquei sem palavras, mas porque era ridículo. Ele estava me pedindo para fingir que Vilo era minha mãe, para fazer um espetáculo para os convidados no meu próprio casamento. Não consegui entender porque ele achava que eu aceitaria isso. Ele não estava me pedindo um gesto de bondade nem um pequeno favor, estava me pedindo uma estupidez por causa da sua imagem. Foi uma falta de respeito total, tanto para mim quanto para minha mãe. O descaramento foi inacreditável e senti vergonha alheia por Vilo. Afinal, ela é uma adulta que facilmente poderia ser integrada à família sem eu ter que transformá-la em uma substituta da minha mãe. Expliquei tudo isso calmamente, mas ele não aceitou bem. Me acusou de estar com ciúmes de Vilo, o que é ridículo. Por que de que eu teria ciúmes? Ele também disse que estava sendo mesquinha e que eu deveria deixar de lado meus sentimentos pelo bem dela. Eu disse diretamente que não faria isso e avisei que se ele tentasse forçar isso no casamento, as coisas iam acabar muito mal. E não seria por minha causa, mas porque eu conheço bem meu pai e sei como a família se sente sobre o casamento dele com Vilo. Eles são educados com ela, mas a portas fechadas pensam que é estranho e até um pouco patético. Tentei fazê-lo entender, mas como sempre, ele não ouviu. Chegou o dia do casamento e no começo tudo parecia perfeito. Minha mãe estava incrível, Charles estava super empolgado e eu me sentia muito feliz. Mas então, meu pai saiu do script durante o discurso. Esqueceu o que havíamos combinado e começou a falar muito sobre Vilo. A chamou de figura materna mais maravilhosa da minha vida e até brincou dizendo que agora tinha sorte de ter duas mães. Pude sentir o ambiente ficar congelado na sala. Minha mãe ficou completamente em choque. Charles me lançou um olhar nervoso e minhas damas de honra se olhavam sem acreditar no que estavam ouvindo. Foi tão desconfortável que eu queria me esconder debaixo da mesa. O verdadeiro caos começou mais tarde naquela noite. Meu pai, em seu entusiasmo mal direcionado, começou a apresentar Vilo para meus amigos e familiares como a nova mãe da minha filha. Dizer que não deu certo seria um eufemismo. Uma amiga minha de infância, que me conhece desde o jardim de infância, riu alto quando ele disse isso, pensando que era uma piada. Quando percebeu que ele estava falando sério, olhou para ele com incredulidade e simplesmente se afastou. Minha tia, irmã da minha mãe, nem tentou esconder a irritação, murmurou esse tipo fala sério antes de dar as costas. Foi humilhante, mas não pude evitar sentir um certo alívio ao ver que meus convidados compartilhavam do meu desconforto. No final da noite, ouvi vários convidados sussurrando sobre o quão absurdo foi tudo isso. Alguém chamou Vilo de crise de meia-idade do meu pai com vestido. Outro brincou dizendo que ela deveria ter sido a menina das flores em vez de minha nova mãe. Foi humilhante. Todos viam a farsa e ninguém teve receio de zombar. Vilo parecia realmente desconfortável o tempo todo. Cada vez que meu pai a apresentava como minha nova mãe, eu via como ela forçava um sorriso, mas seu rosto estava tenso. Ela lançava olhares rápidos para ele, como tentando dizer-lhe para parar, mas ele não parecia perceber ou simplesmente não se importava. Eu senti pena dela. Ela não pediu por isso, e não merecia estar no meio de tudo isso. Ela só estava tentando ser educada, mas não estava bem com o que estava acontecendo. Eu só gostaria que meu pai tivesse deixado de dificultar ainda mais a situação para ela. Tudo aquilo parecia um circo, com meu pai no centro. E eu não sinto pena dele. Ele criou esse desastre e não tem a quem culpar além de si mesmo. Não me surpreendeu, mas meu pai estava furioso. Ele me encurralou durante a recepção e me acusou de virar todos contra ele e Vilo. Ele disse que eu o tinha feito fracassar por não preparar a família com essa história antes. Eu lhe lembrei que eu avisei diretamente que isso ia acabar mal se ele tentasse forçar essa narrativa absurda de nova mãe. Ele ignorou e agora está lidando com as consequências. Eu sinto uma certa pena de Vilo, até certo ponto, porque não acho que ela entenda totalmente em que se meteu. Mas em relação ao meu pai, ele fez tudo isso por conta própria. Passei anos tentando ter paciência com ele, mas a essa altura, já me cansei. Se ele quer se fazer de vítima, esse é o problema dele, não o meu. Então, sou a má por me recusar a apresentar a esposa de 26 anos do meu pai como minha mãe no meu casamento e não me sentir mal agora que o plano dele fracassou. Atualização 1. De repente, meu pai me mandou uma mensagem pedindo um favor. Ele queria que eu postasse uma história no Instagram dizendo que as pessoas deveriam parar de incomodá-lo, porque ele não tinha feito nada de errado e não merecia toda a negatividade. Como ele sempre foi um pouco brincalhão, pensei que ele estava fazendo isso como uma piada, mas não era o caso aqui. Ele disse que as pessoas estavam falando mal dele pelas costas e zombando dele, e que me ajudaria muito se eu postasse uma história para esclarecer as coisas.
Eu disse diretamente que isso era ridículo, e expliquei que a razão pela qual as pessoas estavam zombando dele não era só pela diferença de idade com a Vilo, mas porque ele estava agindo de maneira totalmente inadequada, dizendo bobagens no meu casamento, apenas para conseguir algo que não era necessário, porque ele já tinha uma mãe. Eu disse que não ia postar nada defendendo ele, porque não concordo com o que ele fez no casamento e não ia deixar isso passar. Foi uma falta de respeito com minha mãe, comigo e até com a Vilo. Ele deveria parar de se fazer de vítima, em vez de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Meu pai começou a me manipular emocionalmente para que eu postasse a história. Ele falou e falou sobre como me sustentou quando eu era criança, e como sempre foi o melhor pai, porque sempre me dava o que eu queria. Honestamente, isso me enfureceu, e sendo realista, ele não fez nada de extraordinário. Pelo contrário, ele me dava comida que eu não deveria comer e achava que isso faria dele um bom pai. Sim, ele trabalhou para nos sustentar, mas também foi responsável por muitos dos problemas e traumas que vivemos como família. Foi minha mãe quem teve que resolver tudo, controlar as finanças e garantir que as coisas funcionassem enquanto ele fazia o que queria, gastando dinheiro em coisas desnecessárias ou sendo infiel. E não é por falar mal da Vilo, mas minha mãe é minha verdadeira mãe, e ela até foi pai para mim também. Ah, claro, ele ganhava o dinheiro, mas nunca o víamos porque ele gastava tudo. Mas bem, suponho que ele tenha pensado que jogar a carta do "sou seu pai, você me deve" ia funcionar. Achei manipulador e isso me deixou ainda mais irritada. A realidade é que ele não fez nada que merecesse um favor especial, especialmente agora que está agindo tão desconectado da realidade. Ou talvez seja a realidade que está se desconectando dele. Entendo que ele possa se sentir inseguro ou estar tentando se adaptar à sua nova vida, mas isso não significa que ele não possa assumir a responsabilidade pela situação desconfortável e inadequada com a Vilo. Sua tentativa de manipulação emocional só piorou tudo, e é difícil levar isso a sério quando ele age como um influenciador descolado com seus 108 seguidores, fingindo que ainda tem 20 anos. Repeti para ele que não ia fazer isso. O fato de ele continuar insistindo nessa ideia absurda de que a Vilo poderia ser minha mãe é ridículo, especialmente quando minha verdadeira mãe estava lá presente, comendo um prato de camarões. Vilo e eu temos idades parecidas, e ela não é minha mãe, nem mesmo é possível temporariamente. Simples assim. Foi então que meu pai perdeu completamente o controle. Começou a gritar comigo, dizendo que eu vivia no meu próprio mundo e que não entendia o quão difícil era para ele estar casado com alguém muito mais jovem. Claro, porque isso era culpa minha. Eu disse a ele que deveria procurar alguém mais jovem do que eu. Ele até me acusou de ir na boda e falar com as pessoas para falar mal dele. Claro, eu ia perder tempo com isso quando as pessoas não são tolas e não precisam de muitos cálculos para saber quem estava certo e quem estava errado. Não íamos chegar a nada. Então, perguntei a ele por que exatamente queria que eu postasse algo no Instagram. No final, tudo ficou entre o privado da boda. Ele me disse que era porque agora ele era um influenciador e a reputação dele era muito importante. Naquele momento, mal conseguia conter a minha frustração. Ele tem 108 seguidores no Instagram. Isso é tudo, 108. Pior ainda, 106, porque meu marido e eu já não seguimos mais. Não tem nada para proteger, porque as pessoas que o seguem não estão à procura de recomendações dele. Não o veem como um influenciador. No máximo, vão rir de vê-lo tentando, mas é só isso. E nem nisso ele é bom, porque se fosse, já teria muito mais seguidores. Mas não acabou aí. Desde que desliguei, ele voltou a ligar e a mandar mensagens pedindo que eu, cito, resolvesse o problema imediatamente. Não o bloqueei, mas o silenciei, porque não preciso desse estresse constante. A cada poucas horas, recebo outra mensagem dizendo o quanto estou errada, como estou machucando e como ele só está tentando fazer o que é certo por Vilo. Isso está muito longe de ser o que é certo para Vilo. Vilo também é uma das pessoas afetadas por ele. Isso se trata dele mesmo, como sempre foi. Vilo é apenas a desculpa dele. Quanto mais penso sobre isso, mais sinto que meu pai vive em um mundo de fantasia, onde ele acha que é algum tipo de influenciador descolado. É vergonhoso, mas também preocupante. Não sei se está começando a desenvolver os primeiros sintomas de demência ou se simplesmente é uma pessoa com direito, em seu estado mais puro. Atualização 2. Já faz algum tempo desde a última vez que atualizei alguém sobre o que está acontecendo, e esta vai ser uma atualização carregada de novidades. Para começar, Vilo está grávida de gêmeos. Sim, gêmeos, e vou ter irmãos. Eu tenho quase 31 anos, maravilhoso. É estranho pensar que meu pai, o mesmo homem que causou tanto caos em nossa família, vai ter filhos com alguém muito mais jovem do que eu. Tento ficar feliz por Vilo, mas ela está entrando na boca do lobo. O único consolo que tenho por ela é que acredito que ela deve saber disso e escolhe não se importar. Quanto ao meu pai, ele voltou a seus velhos hábitos, e isso é realmente frustrante. Está apostando novamente do jeito que fazia antes. Parece um ciclo que nunca termina. Ele está gastando dinheiro que não pode perder. O pior momento para ele e para Vilo começar a apostar é agora, quando ele vai precisar de dinheiro para os gêmeos.
mas piora. E aqui está o motivo de eu me sentir um pouco melhor em relação a isso. Vilo o pegou sendo infiel 3 vezes. Sim, 3. E o pior de tudo é que ela continua o perdoando. Não sei por que ela aguenta isso. Talvez espere que as coisas mudem, ou talvez se sinta presa, honestamente não entendo. Mas lá está ela, tentando fazer tudo funcionar apesar de tudo que ele está fazendo. Foi especialmente impactante quando Vilo mandou uma mensagem para minha mãe. Não consigo imaginar o quanto ela deve ter estado desesperada para recorrer a ela em busca de conselhos sobre como lidar com meu pai. Claro, minha mãe foi honesta com ela. Disse que não podia ajudá-la, porque ela mesma se foi do relacionamento com meu pai pelas mesmas razões pelas quais Vilo está passando agora. Minha mãe disse para não cometer os mesmos erros que ela cometeu e para não ficar esperando que as coisas melhorem, porque nunca melhoraram. E terminou a mensagem com por tudo que você mais queira, corra para longe daí. Sei o quanto foi difícil para ela tomar a decisão de ir embora, então ela está certa. Vilo não deveria ter que aguentar isso. Ela merece algo melhor do que um homem que constantemente quebra sua confiança, ignora seus sentimentos e sempre tem uma desculpa para justificar seu comportamento. Eu me sinto terrível por Vilo, mas só ela pode escapar dessa situação. Ela está passando por tanta coisa agora e claramente não merece isso. Estar grávida de gêmeos deveria ser um momento feliz, mas em vez disso, ela está presa com um homem que parece totalmente indiferente a ela e aos seus sentimentos. Sei que ela mantém a esperança de que tudo melhore, mas todos sabemos que isso é improvável. Meu pai não mudou nem um pouco, e eu duvido muito que mude. Ele só pensa em si mesmo, e quanto antes Vilo perceber isso, melhor será para ela. Vilo realmente acredita que pode mudá-lo ou que desta vez será diferente, mas já são 3 infidelidades, além das que ele teve com minha mãe. Já ultrapassamos a terceira é a vencida. Eu me sinto muito dividida nesta situação. Por um lado, quero ajudar Vilo, quero intervir e dizer para ela deixá-lo, mas ao mesmo tempo, sei que é uma decisão que ela precisa tomar por si mesma. Me meter em algo que não me diz respeito não é a ideia mais inteligente neste momento. Então, embora esteja em conflito, não acho que vou fazer nada. O melhor conselho foi dado por minha mãe, e se ela não agir com base nisso, nada mais fará. Por enquanto, a única coisa que posso fazer é ouvi-la e estar lá quando ela precisar. Não posso consertar isso, mas posso acompanhá-la. É difícil vê-la passar por tudo isso. Só espero que ela encontre forças para fazer o que for melhor para ela e para os bebês, mesmo que isso signifique se afastar de meu pai para sempre. Atualização 3. Vilo está com 20 semanas de gravidez, mas como são gêmeos parece muito mais. Pelo menos não engordou tanto, mas a barriga dela cresceu enormemente. Espero que não me aconteçam gêmeos quando engravidar, não parece nada fácil. Mas isso tudo é sobre como meu pai conseguiu enganá-la novamente, mas dessa vez ela se cansou. Ela decidiu pedir o divórcio, e é o que todos esperávamos. Até os seguidores do meu pai já esperavam por isso, porque quando meu pai comentou algo sobre estar passando por um divórcio, alguém lhe disse, já era a hora? Não é exatamente o melhor momento para passar por isso, ela está esperando gêmeos, mas qualquer momento longe de meu pai é melhor do que nenhum. Fico feliz que ela tenha decidido colocar a si mesma e os filhos em primeiro lugar. Fiel ao seu estilo, meu pai não conseguiu lidar com a situação com calma. Em vez disso, começou a me perseguir sem parar. Me ligou mais de 20 vezes em um único dia. Ignorei todas as suas chamadas, achando que eventualmente ele desistiria, mas claro, não foi assim. Como não atendi, ele decidiu ir mais longe. Começou a ligar para o meu escritório, interrompendo o meu trabalho, e depois para o meu marido. Tudo estava saindo de controle. Percebi que ignorá-lo não ia fazê-lo parar e finalmente decidi devolver a chamada, principalmente para perguntar o que ele queria. Relutante, também queria deixar claro que estava cortando laços com ele para sempre. Queria aproveitar a ligação ao máximo. Não sei por que ele tem que me envolver nos problemas dele, que ele mesmo causou por ser como é meu pai. A ligação seria rápida, eu diria o que tinha que dizer e seria tudo. Mas ele começou com um de seus discursos. Tentou me culpar pelo casamento dele ter acabado, dizendo que tudo aconteceu porque eu não deixei que Vilo tomasse o lugar de minha mãe na minha vida. Mas isso não foi o pior. Meu pai achava que se eu tivesse feito isso, talvez ela tivesse ignorado as infidelidades dele. Claro, ele não disse com essas palavras, mas chamou de indiscrições e disse que Vilo seria um pouco mais tolerante. Isso mudou tudo o que eu tinha pensado em dizer a ele, mas para piorar ainda mais para ele, eu disse que estava orgulhosa de Vilo por tê-lo deixado e que, se ele quisesse lutar com ela no tribunal, eu ficaria do lado dela com prazer. Também o lembrei de que todo mundo sabe como ele se comporta, então ninguém ia ficar do lado dele, e isso deixou em silêncio imediatamente. Antes de desligar, deixei claro que não quero mais ter nada a ver com ele. Avisei que se ele continuasse me incomodando, ao meu marido ou a qualquer pessoa próxima a mim, eu pediria uma ordem de restrição e desliguei. Mas claro, meu pai não tinha terminado com o drama. Mais tarde, ainda naquele dia, uma amiga de infância me mandou um vídeo que ele publicou online. Nele, ele estava divagando sobre como eu, minha mãe e Vilo arruinamos a vida dele.
Depois acusou Vilo de ser abusiva e disse que ela engravidou para pegá-lo. Tudo era mentira, mas ele parecia acreditar que as pessoas iam acreditar. O que ele não percebeu é que a maioria dos seguidores dele são familiares ou amigos de longa data, e eles o conhecem muito bem e sabem como ele é um pouco fantasioso. Os comentários no vídeo dele foram brutais. No final do dia, ele perdeu quase todos os seus seguidores. Os que ainda o seguem devem ser pessoas que não sabem de nada ou que já não usam mais a conta dele. Sua carreira meteórica rumo ao estrelato de 108 seguidores desabou em um piscar de olhos, mas ninguém se importa com isso mais do que ele. O que importa é o que acontece na vida real. A maioria da família o cortou. Até os amigos não querem saber dele. Não sobra mais ninguém, e com os gêmeos prestes a nascer, ele vai ter que descobrir como vai pagar a pensão alimentícia. E não pode ser apostando. Se não o fizer, vai se meter em problemas legais. Enquanto isso, Vilo entrou em contato comigo. Perguntou se eu estaria disposta a manter contato com ela, especialmente porque os filhos dela serão meus meio-irmãos. Eu disse que com prazer. Quero fazer parte da vida dela e dos gêmeos. Sei que é raro ouvir de uma madrasta com quem se dá bem, mas aqui estamos. Eu disse a ela que não precisa enfrentar isso sozinha. Criar gêmeos como mãe solteira não é tarefa fácil, e quero que ela saiba que estarei lá para ela da maneira que eu puder. Seja ajudando com os bebês, ouvindo ela, ou simplesmente sendo uma figura de apoio para os filhos dela. Pode ser que não tenhamos começado da melhor maneira, mas respeito-a por ter tomado a difícil decisão de deixar meu pai e priorizar o bem-estar dela e o dos filhos. Então é isso. Meu pai está fora de cena, e Vilo está se preparando para receber os gêmeos. Estou ansiosa para conhecer meus novos meio-irmãos e estar lá para eles enquanto crescem. Atualização 4. Esta atualização foi pedida por algumas pessoas e é uma recapitulação de tudo o que aconteceu recentemente com meu pai, Vilo e os gêmeos. Vilo já deu à luz aos gêmeos, que nasceram tão saudáveis quanto era possível esperar, apesar de meu pai. Fomos ao hospital com minha mãe para acompanhá-la e dar as boas-vindas aos bebês. Meu pai não esteve presente no parto, pois foi proibido de entrar depois de assediar Vilo durante meses. Ele tentou por todos os meios conseguir o divórcio, mas ela solicitou uma ordem de restrição, o que o impediu de estar presente no nascimento. Depois ele voltou a entrar em contato comigo, desta vez para pedir que eu falasse com Vilo. Como ele estava bloqueado, teve dificuldades para encontrar uma forma de se comunicar. Vendo que agora tenho uma relação próxima com Vilo, ele me ligou para pedir ajuda e, de quebra, me acusou de não ter feito isso com ela antes, alegando que, se tivesse feito tudo isso teria sido evitado. Obviamente eu consegui uma ordem de restrição, e para piorar a situação, ele também tentou algo com minha mãe. Ela também obteve a sua dizendo, vejo que estão em oferta, então também consegui uma para mim. Se ele tivesse tentado entrar no hospital, o teriam enterrado no sistema judiciário com 3 ordens de restrição ao mesmo tempo. O divórcio foi finalizado alguns meses antes de Vilo dar à luz, e o juiz concedeu a Vilo uma pensão até o nascimento dos bebês. Meu pai pediu um teste de paternidade, a maior ironia vindo de um infiel, e Vilo aceitou. Agora ele está pagando pensão alimentícia por 2 filhos, e sim, está fazendo isso, porque o juiz o alertou de que, se pensasse em usar o dinheiro para apostar e não conseguisse controlar sua adição ao jogo, então já tinham uma cela pronta para ajudá-lo a deixar o vício. Essa ameaça funcionou maravilhosamente bem. Quanto à sua vida como influenciador, meu pai tem uma nova conta com um nome diferente. Agora usa um pseudônimo artístico em vez do seu nome real. Ele tem 10 seguidores, dos quais um é sua conta antiga. Aos 86 talvez chegue aos 15, mas só se sobreviver à própria estupidez. História 2. Minha namorada começou a sair com outro cara quando abrimos nosso relacionamento. Depois, descobri que estava morrendo, mas... Minha namorada, 27F, e eu, 29M, abrimos nosso relacionamento há pouco mais de 2 anos. Estamos juntos há cerca de 3 anos. Antes disso, as coisas estavam bem, eu acho. Coisas normais de relacionamento. Tínhamos altos e baixos, mas nada muito grave. Então, uma noite, depois de alguns drinks, ela trouxe à tona a ideia de querer ver outras pessoas. Disse que estava sentindo como se estivesse perdendo experiências. No começo, eu não gostei muito da ideia, para ser honesto. Doeu um pouco, como se eu não fosse o suficiente de alguma forma. Mas ela continuou insistindo e, eventualmente, eu concordei em tentar. Quer dizer, o que eu deveria fazer? Dizer não e correr o risco de ela guardar mágoa? Ou pior, fazer isso pelas minhas costas? Pelo menos assim seria honesto. Conversamos sobre isso por um tempo, estabelecemos alguns limites. Lembro que ela fez uma planilha inteira com regras e expectativas. Pareceu exagerado na hora, mas tudo bem, se isso a deixava mais confortável.
Concordamos em sempre sermos honestos, usar proteção, nada de dormir fora com outras pessoas, e mais algumas coisas que nem lembro direito agora. Ah, e o poder de veto, se algum de nós se sentisse desconfortável com alguém. Grande coisa isso me adiantou. Obviamente, ela teve mais sucesso do que eu. Nenhuma surpresa aí. Mulheres têm mais facilidade para encontrar parceiros, especialmente nesse tipo de situação. Eu tive alguns encontros aqui e ali, mas nada que durasse. Não monogamia não é exatamente um mundo feito para homens com ansiedade social. Sair e conhecer novas pessoas já é difícil normalmente, mas explicar que você já tem uma namorada e só quer algo casual, isso não funciona com a maioria das mulheres que conheci. Teve uma mulher que conheci num bar que parecia tranquila com isso. Saímos 2 vezes, transamos uma vez, e depois ela sumiu. Descobri depois que ela só queria deixar o ex com ciúmes. Bem divertido. Uma das regras que ela queria estabelecer era sem emoções, só sexo. Enquanto aceitei essa regra, eu disse desde o começo que ter absolutamente zero emoções não era realista. Inevitavelmente, você começa a sentir algo por alguém. Você passa tempo suficiente com uma pessoa, transa com ela, se mostra vulnerável, sentimentos acontecem, é da natureza humana. Resumindo, eu estava certo. Ela conheceu esse cara, 27M, vamos chamá-lo de Jake. Transaram algumas vezes, e de repente, ela começou a falar sobre ele o tempo todo. Ficava fora até mais tarde, mandando mensagens constantemente. Eu via para onde isso estava indo. Tentei manter a calma, de verdade. Quando ela chegava tarde em casa cheirando ao perfume dele, eu só ia tomar um banho e tentava não pensar muito. Quando o celular dela acendia com mensagens dele enquanto assistíamos a um filme, eu fingia não notar como ela respondia rápido. Mas eu não sou completamente idiota. Eu percebia o que estava acontecendo. Então ela chegou em casa uma noite e me chamou para conversar. Admitiu que eles estavam desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Disse que ainda me amava, mas também sentia algo por ele. Conversamos por horas. Eu chorei, ela chorou. Disse que não queria me perder, mas também não conseguia ignorar o que sentia por ele. Lembro de estar sentado ali no nosso sofá, aquele que escolhemos juntos na IKEA e passamos a tarde inteira montando, e me perguntando como diabos chegamos até ali. Parte de mim queria dizer para ela escolher entre ele e eu. Mas eu sabia que, se fizesse isso, talvez não gostasse da resposta. Então agora somos, poly, eu acho. Nem sei como chamar isso. Trisal não parece certo, já que ele e eu não estamos namorando. E nenhum de nós dois tem outros parceiros além dela. É só esse triângulo estranho entre nós 3. Tentei voltar para os aplicativos de namoro, mas sinceramente, meu coração já não está mais nisso. A primeira vez que o conheci foi super estranha. Ela queria que jantássemos todos juntos, para quebrar o gelo, segundo ela. Nos encontramos num restaurante mexicano. Cheguei mais cedo e tomei 2 margaritas antes de eles aparecerem. Eles entraram de mãos dadas, essa imagem ficou gravada na minha mente. Ele parecia simpático até, eu acho. Tentava encontrar interesses em comum. Ah, você gosta de futebol? Eu também, esse tipo de coisa. Eu só ficava balançando a cabeça e bebendo mais. No fim da noite, eu estava bem bêbado e ela teve que me levar para casa. Acho que chorei no carro. Não foi meu momento mais digno. Estamos nessa dinâmica há uns 7 meses agora. E está indo, bem, eu acho. Ela parece feliz. Passa mais ou menos metade do tempo comigo e metade com ele. Às vezes mais com ele, ultimamente. Eu só não vejo mais qual o meu lugar nesse relacionamento. Não sei se esse lugar realmente ainda existe. Na monogamia, tudo é mais claro. Só vocês dois. Vocês são exclusivos, são um do outro. Mas aqui? Nem tanto. Fico feliz que ela esteja feliz, mas não acho que ela precise de mim. Já conversei com várias pessoas e pesquisei muito, mas nenhum dos argumentos me convence. Eles podem ter sexo com outros, mas vocês têm o vínculo emocional. No nosso caso, ela tem um vínculo com os dois. E eu acho que conexões emocionais são bem comuns. Você tem uma em algum momento com qualquer pessoa com quem namora. Química sexual é bem mais rara e normalmente, ou existe, ou não. E, pelo momento infeliz em que entrei no nosso apartamento e não sabia que ele estava lá, ficou bem claro que eles têm uma química sexual incrível.
Monogamia não existe parece uma ideia bonita, mas não sei se funciona assim, especialmente quando a única pessoa que realmente não está sendo monogâmica aqui é ela. Nós dois estamos, basicamente, em relacionamentos monogâmicos com a mesma mulher. E embora, supostamente, você não deva esperar obter tudo de uma só pessoa, é exatamente isso que estamos fazendo, mas só de metade dela. Cada conexão é única e especial? Talvez. Mas a nossa claramente não foi o suficiente. Ela precisava de mais. Eu não. Eu estava feliz e completo. Ela queria outras experiências. Mas isso parou quando ela conheceu ele. E embora eu tente não encarar isso como uma competição, é evidente que ela tem um nível de paixão por ele que não tem por mim. Ela não quer transar comigo quando ele está por perto. Tenho que esperar ele ir embora. Ela me pede para sair quando quer transar com ele. Também não é mais tão carinhosa comigo. Semana passada, estávamos vendo um filme e eu tentei colocar o braço ao redor dela. Ela meio que se afastou, disse que estava com calor. Mais tarde, vi no Instagram ela abraçada com ele. Então acho que não estava tão quente assim, só pra mim. Neste ponto, parece que a única razão pela qual ainda estou aqui é porque estamos financeiramente entrelaçados, aluguel, carro, etc. Nosso contrato de aluguel só termina daqui a 6 meses. E ainda compramos coisas novas juntos mês passado. Também sei que sou o apoio emocional dela para as coisas difíceis. Trabalhando no EMS, aprendi a manter a calma e a clareza em situações de alto estresse. Semana passada mesmo ela me ligou chorando por causa de uma briga com a mãe, e adivinha quem ficou no telefone acalmando ela? Com certeza não foi ele. Também estou ajudando financeiramente nos estudos dela. Ela está fazendo mestrado, e venho ajudando com a mensalidade e os livros. Mas eu queria ser mais do que um caixa eletrônico e um cobertor emocional. Não sei direito o que fazer com tudo isso. Grande parte do que li por aí fala sobre não comparar, superar o ciúme, dar autonomia às pessoas, não ser dependente, esse tipo de coisa. Mas isso me deixa onde, exatamente? Só sorrir e acenar enquanto ela constrói uma vida com outra pessoa, agradecendo por qualquer migalha de afeto que ela ainda joga pra mim enquanto vou me tornando irrelevante? Estou passando por problemas sérios de saúde. Ainda não sei se vou sobreviver. Ela não sabe disso. Não encontrei um bom momento para contar. Talvez seja por isso que eu esteja mais emocional e inseguro. Sei que esses são traços terríveis num homem. Ah, e também devo mencionar que nunca fui bom em confrontos. Tive um pai que explodia ao menor sinal de discordância, então aprendi desde cedo a ficar quieto e apenas concordar com tudo. Provavelmente isso não está ajudando minha situação agora. Já pensei em simplesmente acabar com tudo isso. Arrumar minhas coisas e ir embora. Mas, para onde eu iria? E, sendo sincero, apesar de tudo, ainda amo ela. Sei que isso é patético, mas é a verdade. Às vezes me pego lembrando como era antes de tudo isso. Enfim, acho que isso virou um desabafo no fim das contas. Mas qualquer pensamento ou opinião é bem-vinda. Será que eu deveria terminar tudo? Não sei. Edit 1. Sou bombeiro e técnico em materiais perigosos. É bem provável que meus problemas de saúde estejam relacionados a um incidente de trabalho. Por isso, as pessoas com quem trabalho sabem. Ainda não contei para nenhum familiar ou amigo. Neste ponto, pode ser que eu fique bem, ou que não passe do final do ano. Estou tentando esperar até termos mais informações. Edit 2. Ela e eu moramos juntos. Ele tem o próprio lugar, mas divide com 3 colegas de quarto, todos homens. Ela não se sente tão confortável lá, por isso normalmente passam o tempo juntos no nosso apartamento. Às vezes eu estou de plantão, mas outras vezes ela me pede para dar espaço aos dois. Acabo indo para casa de um amigo, ou só fico dirigindo por aí por um tempo. Edit 3, só para esclarecer algumas coisas, sim, já tentei conversar com ela sobre tudo isso antes. Mas ela sempre fica na defensiva e diz que estou tentando controlar ela, ou que eu aceitei esse arranjo. O que, tecnicamente, é verdade, eu acho. E não estou ficando só por causa do dinheiro. Eu amo ela. Só não tenho mais certeza se isso é suficiente. Atualização 1. Oi, pessoal. Duvido muito que alguém se lembre do meu último post ou que alguém realmente estivesse esperando por uma atualização, mas cá estamos. Muita coisa aconteceu, embora, olhando para trás, talvez não tenha sido tanto quanto eu achava.
Eu estava tentando lidar com o fato de forma inesperada, ter me tornado poli com minha namorada. Sinta-se à vontade para ler o post anterior, mas só se realmente não tiver nada melhor para fazer. Indo direto ao ponto, em resumo, eu basicamente ignorei todos os conselhos que recebi. Mentira, na verdade, eu agradeço muito todas as opiniões que recebi no último post. Mas toda vez que eu queria tocar no assunto, algo acontecia, ou eu simplesmente amarelava. Para ser sincero, era quase sempre a segunda opção. A única vez que tentei falar sobre isso, ela recebeu uma ligação dizendo que a mãe dela estava no hospital. Nada grave, só uma queda leve. Depois disso, nunca mais pareceu o momento certo. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu estava bem. Não estava, mas também não queria me abrir de novo. Qual o sentido, né? Nada muda. Passei muito tempo só, vivendo no piloto automático. Ir pro trabalho, voltar para casa, comer alguma coisa, ou não, dormir. Repetir. Não tem muito mais acontecendo. Cheguei a começar a ir para a academia por um tempo, mas isso não durou. Quem eu estou tentando impressionar, afinal? Ela ainda está com o outro cara, vamos chamá-lo de Caleb. A vida estava meio insuportável no começo, já que eles estavam usando, principalmente, a nossa casa para evitar os colegas de quarto dele. Mas, nesse verão, ele conseguiu um lugar só dele. Então agora eles não se encontram mais aqui. O que é ótimo, porque chegar em casa por acidente enquanto eles estão juntos, não é nada agradável. Uma vez, eu só dei meia volta e fui embora. Nem disse nada. Fiquei sentado no carro por 1 hora. Ouvir sua namorada gritar o nome de outro cara, demora para sair da cabeça. Teve outra vez também. Tínhamos planos de sair para jantar. Mas ela mandou uma mensagem em cima da hora dizendo que ia se atrasar porque estava com o Caleb. Achei que era melhor só esperar em casa. Ela apareceu 2 horas depois, com o cabelo molhado de banho, usando roupas diferentes das que usava quando saiu para trabalhar. Nem pediu desculpas. Só perguntou se eu ainda queria sair para comer. Eu disse que não e fui dormir cedo. Enfim, o problema meio que se resolveu por si só. Agora ela passa de 3 a 4 noites por semana com ele. Às vezes, fica um final de semana inteiro, ou até uma semana. Eles até fizeram algumas viagens juntos. Foram pra praia num fim de semana. Depois, foram a um festival de música que ela queria ir há anos. Eu ia levá-la uma vez, mas os ingressos eram muito caros. Aparentemente, ele pode pagar. Ela voltou dessa viagem com uma nova tatuagem. Alguma coisa combinando que eles fizeram juntos. Nem me contou antes, só chegou em casa com aquilo no braço. E aquilo vai estar lá para sempre. Infelizmente, nossa vida sexual sofreu um pouco. Não muito depois que eles começaram a se ver, passamos a ser íntimos com menos frequência. Ainda somos, mas só 1 ou 2 vezes por semana. Normalmente, rápido e sem muita emoção. Enquanto isso, dá para perceber, pelas mensagens dela, sim, eu olhei uma vez, não me orgulho disso, que com ele as coisas são bem mais intensas. Todos fizeram os exames, e agora eles não usam mais proteção. Supostamente, ela estava só acompanhando o ciclo menstrual, mas teve um susto de gravidez. Agora ela está tomando anticoncepcional. Isso foi um drama. Ela chegou em casa chorando um dia, achando que estava grávida. E não sabia se era dele ou meu. Eu não estou exatamente feliz. Quer dizer, fico feliz por ela estar feliz. Mas essa não era a vida que eu imaginava para mim. Sempre imaginei ter um relacionamento apaixonado, amoroso, onde fossemos tudo um para o outro. Às vezes me sinto mais como uma conveniência do que como um parceiro. É bem óbvio que ela nunca esteve tão interessada em mim quanto está nele. Isso dói, mas não dá para mudar. Alguns dias são melhores que outros. Ainda temos momentos bons. Fomos jantar na semana passada, e foi quase como nos velhos tempos. Aí ela recebeu uma mensagem dele, e passou o resto da noite no celular. Tentei falar com um terapeuta sobre tudo isso. O cara só ficava perguntando: e como isso faz você se sentir? Tipo, como você acha que me faz sentir, cara? Nada bem. Parei de ir depois de 3 sessões. Dinheiro jogado fora. Sobre a saúde, infelizmente, não tenho boas notícias. Descobri que estou com câncer. Não era tão agressivo quanto pensaram no começo, mas agora é terminal. A previsão é até março.
Os médicos continuam dizendo que não dá pra ter certeza e que é pra eu me manter positivo, mas eu sei ler nas entrelinhas. Já passei tempo demais em hospital pra não saber quando estão só tentando te confortar. Passei alguns dias só processando isso. Passei por todas as fases: negação, raiva, barganha, depressão, não sei se cheguei na aceitação ainda. Talvez nunca chegue. É uma coisa muito estranha saber que você vai morrer. Faz o resto parecer meio insignificante. Tipo, por que estou me preocupando com o outro namorado da minha namorada se eu nem vou estar aqui em alguns meses? Ela não sabe. Sei que sou um idiota por isso. Vou contar, eventualmente. É que ela não está muito presente ultimamente. E quando está, só quero que os momentos sejam leves, divertidos. Sei que não posso competir com Caleb, mas também não quero ser apenas o doente. Pensei em terminar tudo. Mas isso parece cruel. Tipo, ei, estou morrendo, então estou te largando. Além disso, ainda moramos juntos. Seria constrangedor. Teve um momento, algumas semanas atrás, em que quase contei. Estávamos só sentados no sofá, vendo algum reality show idiota, e ela fez um comentário sobre onde estaríamos daqui a 5 anos. Eu só assenti e mudei de assunto. O que eu deveria dizer? Bom, eu vou estar debaixo da terra? O trabalho também está difícil, porque não consigo mais subir na viatura. No dia em que fiquei exausto só de subir escadas com o equipamento, soube que não dava mais para apagar fogo. Agora estou só na ambulância. Sinto falta de estar no caminhão com os caras. Eles todos sabem o que está acontecendo e estão tentando ser solidários. Mas é estranho. Alguns são legais até demais, parece forçado. Outros me evitam completamente. Não os culpo. Ninguém sabe como agir com alguém que está morrendo. Meu capitão me chamou de canto outro dia, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu só disse não, obrigado. O que eu deveria pedir? Mais tempo? Ele não pode me dar isso. Comecei a fazer algumas coisas da minha lista de desejos. Minha namorada acha que estou passando por uma crise de meia-idade ou algo assim. Não faz muitas perguntas, de qualquer forma. É isso por enquanto. Espero que vocês tenham um feriado feliz. Abracem forte quem vocês amam. Nunca se sabe quando será a última vez. Atualização 2. Obrigado pelo apoio e por me permitir usar este espaço como um desabafo. Agradeço de verdade. Não fazia ideia de que tanta gente se importaria com o drama chato da minha vida. Um agradecimento especial às pessoas que me mandaram mensagem em particular, desculpa se não respondi a todos. A maioria de vocês disse que eu deveria contar para minha namorada sobre minha situação de saúde. Alguns disseram que eu devia largar ela e aproveitar o tempo que me resta longe disso tudo. Outros sugeriram que eu falasse direto com o Caleb. Nenhuma dessas opções parecia certa, mas, finalmente, tomei uma decisão. Contei para minha namorada sobre meus problemas de saúde. Foi uma noite longa e difícil. No sábado à noite, saímos para um encontro. Normalmente, ela estaria com o Caleb, mas ele estava fora da cidade visitando a família pro feriado, pelo que entendi. Acho que ele achou cedo demais para ela conhecer a família dele, ou algo assim. Eu, com certeza, achei que passaria o Natal sozinho, mas, aparentemente, ela vai ficar aqui. Isso é bom, eu acho. Meio que me senti como o plano B, mas tudo bem. Neste ponto, aceito o que vier. Curioso como nossos padrões mudam quando a gente sabe que vai morrer. 6 meses atrás, eu teria ficado furioso de ser o plano B. Agora, só fico feliz de ter companhia. Fomos jantar e depois assistimos ao musical Wicked. Não vou mentir, a dinâmica entre Glinda, o carinha Munchkin e o príncipe me deixou desconfortável. Lembrou bastante a minha situação, tirando o fato de que eu não estou enrolando nenhuma garota inocente. Mas, de qualquer forma, gostei muito da peça. Sinceramente, foi a melhor noite que tivemos juntos em meses. Por algumas horas, quase consegui esquecer de todo o resto. Voltamos para casa, nos enroscamos no sofá, e foi aí que tivemos nossa conversa. Decidi não falar muito sobre como tenho me sentido fisicamente, isso parecia secundário comparado ao assunto principal. Tipo, qual o sentido de abrir esse baú todo se estou morrendo mesmo? Basicamente, descrevi que vinha me sentindo mais doente e cansado, e falei sobre meu exame anual do ano passado e todas as consultas médicas desde então. Finalmente, contei o diagnóstico, e que tenho até março. Dizer que foi difícil é pouco.
Acho que nunca vi alguém chorar daquele jeito, ou qualquer pessoa, na verdade. Era o tipo de reação que eu esperava, mas não daquele jeito. Tentamos continuar conversando, mas era impossível. Então eu só a carreguei até o nosso quarto e abracei até ela chorar até dormir. Ela ficava repetindo não várias vezes, como se pudesse mudar tudo só por se recusar a aceitar. Queria que fosse assim tão fácil. Quando acordei no domingo de manhã, ela não estava na cama. No início, com o cérebro meio lento, quase esqueci o que tinha acontecido. Mas assim que lembrei, fui procurá-la. Ela estava sentada à mesa da cozinha, ainda chorando. Mas conseguimos conversar sobre tudo. Falei com ela sobre a lista de desejos, os preparativos que já fiz. Já atualizei meu testamento, deixei dinheiro separado para os custos do funeral, todas essas coisas divertidas da administração da morte. Estava tudo fluindo bem até que ela meio que se endireitou na cadeira, olhou para mim e perguntou: há quanto tempo você sabe disso? Nesse momento, soube que tinha ferrado tudo. Pensei em mentir, dizer que descobri recentemente. Teria sido mais fácil. Mas estou cansado das mentiras e meias-verdades que vêm definindo nosso relacionamento ultimamente. Por mais tentador que fosse, eu não menti. Disse a ela que sabia que ia morrer há 1 ano. E que recebi a confirmação do diagnóstico faz uns 2 meses. Claro que ela perguntou por que eu não contei antes. E eu não sabia o que responder. Ela perguntou se eu estava tentando me vingar, como uma espécie de revanche esquisita, o que me irritou um pouco, mas deixei passar. Disse que eu estava sobrecarregado tentando lidar com esse relacionamento aberto. Que tudo parecia ter vindo do nada, que as coisas evoluíram rápido, que de repente éramos poli e eu só estava sendo arrastado pela correnteza. Falei que não tê-la por perto, ouvi-los fazendo sexo e ver ela se apaixonando por outro cara já era difícil o suficiente. Como era de se esperar, ela ficou irritada. Disse que parecia que eu estava culpando ela por ser quem é. Que eu estava envergonhando ela e sendo heteronormativo, ou algo assim, e mais algumas coisas nada agradáveis. Nesse ponto, só escutei enquanto ela gritava e falava. Como você ousa me fazer sentir culpada, sendo que foi você quem mentiu, esse tipo de coisa. Quando terminou, eu pedi desculpas por não ter contado antes. Mas então perguntei, se isso tudo é só meu problema, então como é que seu parceiro está doente e morrendo há 1 ano e você nunca percebeu? Me arrependi na hora de ter dito isso. Porque ela meio que quebrou. Não chorou. Só ficou em silêncio e sentou no chão. Tentei confortá-la, mas ela se afastou. Então, achei que precisávamos de um tempo. Saí e fui para casa de um amigo. Ficamos vendo futebol o dia todo. Não falamos sobre nada sério. É isso que gosto nele, ele não força nada. Só me deu uma cerveja e me deixou quieto. Domingo à noite, recebi uma mensagem dela pedindo para eu voltar para casa. Voltei. Quando cheguei, ela tinha pedido comida. Quando me viu, correu e me abraçou. Choramos juntos. Jantamos e assistimos a um desses programas de competição de bolos idiotas, mas foi bom só sentar ao lado dela sem falar por um tempo. Eventualmente, ela pausou o programa e conversamos. Pediu desculpa por ter surtado. Disse que estava confusa e com raiva. Eu pedi desculpa pelo que falei. Ela disse que não precisava, que o que eu falei era exatamente o que ela sentia. E que, quando tudo veio à tona, ela simplesmente travou. Disse a ela que a amava. E pedi que não se culpasse. Nesse ponto, ela disse que queria me ajudar a planejar os últimos meses. Também falou que terminaria com o Caleb. Mas eu pedi para ela não fazer isso. Se ele realmente a ama, ela vai precisar do apoio dele. Eu não vou estar aqui por muito tempo. Mas ele vai estar. Combinamos de contar para ele só depois do Natal. Conversamos mais sobre os planos e fomos dormir. Dormimos juntos pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Não transamos. Só nos abraçamos. Foi bom. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas é onde estamos agora. Parte de mim queria ter contado antes. Outra parte queria nunca ter contado. Mas agora é tarde demais, eu acho. Ontem, ela faltou ao trabalho para ficar em casa comigo. Não esperava por isso. Não fizemos nada demais, só vimos filmes e pedimos comida. Foi meio estranho às vezes. Ela ficava me olhando como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Odeio isso. Ainda não morri. Ela fica perguntando o que pode fazer, como pode ajudar. E eu não sei o que dizer.
Não existe manual para isso. Só estar aqui já é suficiente, eu acho. O celular dela ficou vibrando o dia todo. Provavelmente o Caleb. No começo ela ignorou, mas depois foi para outro cômodo falar com ele. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos. Imagino que tenha contado para ele. Ela não disse nada. E eu também não perguntei. Então, é isso. Estamos nesse limbo estranho. Sem saber o que vai acontecer a seguir. Atualizo se algo mudar. Atualização 3. Oi, pessoal. Espero que o feriado de vocês tenha sido ótimo. Primeiramente, obrigado a todos que me procuraram e ofereceram apoio, isso significa muito, mesmo vindo de desconhecidos da internet. Alguns de vocês foram mais gentis comigo do que pessoas que conheço há anos. Em segundo lugar, não tenho tanta coisa assim para atualizar, mas queria responder algumas perguntas recorrentes. Acabei deixando muita coisa de fora antes, tentando manter o foco. Grande parte desta atualização não está relacionada à poligamia ou relacionamentos, então, moderadores, sintam-se à vontade para deletar se acharem necessário. Não sei uma forma melhor de fazer isso, mas talvez eu poste direto na minha página depois. Sobre a situação com a minha namorada, estamos bem. Contamos ao Caleb sobre tudo. Eles ainda se falam, mas não estão se encontrando. Acho que ela decidiu, por conta própria, que precisava focar em mim por enquanto. Recentemente, fizemos uma viagem de última hora para o ano novo, caríssima, aliás. Sério, quem cobra tão caro por um quarto de hotel? Mas valeu a pena. Nos divertimos muito e conseguimos nos reconectar. O Caleb e eu, na verdade, tivemos uma conversa, só nós dois. Minha namorada armou tudo e, convenientemente, precisou resolver alguma coisa e saiu. Provavelmente achou que teríamos uma conversa profunda de homem para homem. No começo, foi extremamente constrangedor. Nos encontramos e ficamos em silêncio por uns bons 5 minutos. Finalmente, ele perguntou sobre minhas opções de tratamento. Expliquei que, neste ponto, não há muitas. Mais silêncio. Então, do nada, ele começou a me contar sobre o tio dele, que morreu de câncer há alguns anos. Como isso afetou a família dele. Como ver alguém que você ama passar por isso muda você. No fim da conversa, estávamos os dois enxugando os olhos. Um momento estranho de conexão, com o cara que dormia com minha namorada. A vida é esquisita. Ela tem sido incrível. Mais atenciosa do que em muitos meses. Às vezes, pego ela me encarando com um olhar triste. Eu odeio isso. Não quero pena. Mas, às vezes, ela ri de alguma besteira que digo ou se encosta em mim durante um filme, e tudo parece normal de novo. Esses momentos valem tudo. Outro dia, estávamos deitados na cama e ela me perguntou se eu me arrependia de algo. Pergunta carregada, né? Eu disse que não. E, na maior parte, é verdade. Me arrependo de não ter viajado mais, de não ter contado antes sobre meu diagnóstico, e de não ter me imposto mais no nosso relacionamento. Mas qual o sentido de dizer tudo isso agora? Só faria ela se sentir pior. Então, eu disse não e ela pareceu aliviada. Surpreendentemente, muita gente me perguntou sobre meus filhos. Acho que não deveria ser surpresa, pelas circunstâncias, mas como isso surgiu num subreddit sobre não monogamia, nunca mencionei. De qualquer forma, sim, meus filhos sabem. Quer dizer, dentro do possível, considerando que tem 6 e 4 anos. Como pai, você nunca sabe se está fazendo certo ou o suficiente até que eles cresçam. Mas espero que sim. Comecei um fundo para a faculdade e carreira para cada um deles há alguns anos. A herança deles vai para lá. Também tenho escrito cartas para futuros aniversários. Ah, acho que deveria explicar, eles moram com a mãe, minha ex-esposa. Nos separamos há cerca de 7 anos. Foi uma fase conturbada por um tempo, mas agora somos civilizados, temos que ser, pelos meninos. Fico com eles a cada 2 semanas. Embora, obviamente, isso tenha diminuído com tudo o que está acontecendo. Eles não entendem muito bem o que está acontecendo. O de 6 anos sabe que o papai está doente, mas não entende o que isso significa a longo prazo. O de 4 anos só sabe que eu não consigo mais pegá-la no colo e girar ela como antes. Isso me destrói. Alguns perguntaram sobre a ex. É complicado, e prefiro não entrar em detalhes. Mas posso dizer que ela sabe, e estamos planejando tudo para os meninos juntos.
Se você viu meu histórico, deve saber que, inicialmente, eu não ia contar nada para ela. Desde então, percebi o idiota que estava sendo. Eu estava amargo e frustrado quando escrevi aquilo. Para ser honesto, tenho bastante vergonha daquele post. Mas não vou apagá-lo, por transparência. Dito isso, ela tem sido surpreendentemente solidária. Se ofereceu para trazer os meninos com mais frequência. Já visitei os outros membros da família, pelo menos os principais. A única pessoa que deixei de fora foi meu pai. Não temos relação, e não tenho o menor desejo de vê-lo ou falar com ele. Demorei para contar para minha mãe porque sabia que ela ia desabar. Ela é super religiosa e ainda tem esperança de um milagre. Vive me mandando links de tratamentos alternativos e histórias de gente que foi curada com oração. Eu deixo, porque, bem, ela é minha mãe, e está tentando do jeito dela. Minha irmã veio passar uns dias aqui. Foi bom. Não somos muito próximos há anos, ela mora do outro lado do país, mas foi bom vê-la. Conheceu minha namorada pela primeira vez. Pareceram se dar bem, o que foi um alívio. Minha irmã é bem protetora. Perguntou sobre o Caleb, claro. Dei a versão resumida. Ela levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Agradeço por isso. Pessoalmente, estou ok. Alguns dias são melhores que outros. Tem dias que me sinto normal. Outros, parece que fui atropelado por um caminhão. A gente sempre acha que tem tanto tempo, até que a vida acontece. Já vi muita gente nos piores dias da vida deles, e mesmo assim nunca imaginei que eu estaria aqui. Acho que é assim mesmo. Ontem foi um dia ruim. Mal consegui sair da cama. Minha namorada faltou ao trabalho de novo para ficar comigo. Ela só ficou ali, lendo, enquanto eu dormia e acordava de tempos em tempos. Não me pressionou para falar, nem para comer. Só ficou. Isso significou muito. Ainda deixei muitos detalhes de fora, mas, poxa, isso aqui é a internet. Me processem. Prefiro que as pessoas da minha vida real não encontrem isso. Se minha mãe descobrisse sobre a parte poli da minha vida, acho que ela preferiria o câncer e a falência dos rins. Nosso acordo implícito é que meus filhos vieram ao mundo por oração e osmose. Então é isso. Minha namorada está aqui. Estamos aproveitando o tempo que temos. Caleb está nos dando espaço, mas ainda se falam. Acho que ele é um cara legal. Me mandou um cartão bem atencioso, na verdade. Nunca esperei isso. Minha saúde está piorando, mas ainda consigo me locomover na maioria dos dias. O trabalho tem sido compreensivo, me deixam ir quando posso, e tirar folgas quando preciso. O pessoal da estação continua trazendo comida aqui em casa, mesmo eu dizendo para pararem. Vou ver os meninos neste fim de semana. Tentando criar memórias que eles possam lembrar. Não sei se vou atualizar de novo. Vai depender se algo mudar. Acho que, se tiverem algo específico que queiram perguntar, fiquem à vontade para mandar mensagem, como muitos já fizeram. Talvez eu não responda de imediato, mas vou tentar. Costumo esperar até não estar um caco emocional para escrever aqui. Alguém me perguntou se eu me arrependo de ter vivido um relacionamento aberto. Honestamente, não sei. Talvez, se tivéssemos continuado monogâmicos, ela teria me deixado de qualquer forma, ou me traído, ou seria infeliz. Ou talvez ainda estaríamos felizes. Mas não dá para voltar e mudar as coisas. O que aconteceu, aconteceu. Não adianta ficar remoendo. O que eu gostaria mesmo é de ter falado mais. Ter dito o que eu queria, em vez de dizer o que achava que ela queria ouvir. Isso é culpa minha, não dela. Ela não pode adivinhar o que eu penso. Como disse, não sei se esse é meu último post. Mas se for, obrigado por me ouvirem devagar. Cuidem-se. E cuidem das pessoas que vocês amam. Digam o que sentem. Não esperem. Essa foi a maior lição que tirei de tudo isso. O tempo é mais curto do que a gente pensa.